Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Mais rápido que uma tartaruga? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova que acabou de acontecer da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado. Mais uma prova organizada pela VUNESP. Para você ver outras provas organizadas pela VUNESP, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Valeu? Antes de começar, aquele super agradecimento, meu salve ao Wesley Santana, que me mandou a prova rapidão. Valeu demais, Wesley, para disponibilizar para vocês. Valeu? Sem perder tempo, vamos à prova. Não, vamos perder um tempo. Eu preciso da sua ajuda. Me ajuda a bater a meta de chegar a 50 mil inscritos nesse canal. Se inscreve aí, dá a sua força, por favor. Ajuda esse professor a atingir 50 mil inscritos neste canal. É muito fácil, é só clicar nessa carinha aqui do lado, clicar no botão inscrever-se. Mais nada, só isso. Faz isso por mim, pode ser? Bora ver então as 15 questões dessa prova. Vem comigo. Essa primeira questão dizia: a tabela mostra algumas informações sobre 3 times de basquete A, B e C, após cada um deles jogar 5 partidas de um campeonato. Aí tem aqui a tabela com os 3 times, A, B e C, número de vitórias, número de derrotas, número de empates de cada time, tem uns dados faltando, né? Nesse campeonato, cada vitória soma 3 pontos, cada empate soma 2 pontos e cada derrota perde 1 ponto. Sabendo que o número de vitórias do time B é igual ao número de empates do time A, então, após essas 5 partidas, a diferença entre os pontos do time A e os pontos do time C é igual a quanto? Bom, questão de interpretação de tabela e de operação com números inteiros. Se cada time jogou 5 partidas, quantas partidas faltam para o time A? O time A já jogou 3 mais 1, 4 jogos. Então, falta 1 jogo para o time A. O time B só jogou 2 partidas, é o que está mostrado aqui na tabela. Então, para ele faltam 3 jogos. E o time C estão mostrados 0 mais 2, 2 jogos. Faltam também 3 jogos para completar 5 partidas, ok? Sendo assim, quantos empates teve o time A? O time A, se falta só 1 jogo, ele teve 1 empate, concorda? Com esse empate aqui, a gente completa os 5 jogos. Ó, 1 mais 1, 2, mais 3, 5 jogos. E o time C? O time C tem 2 jogos mostrados, logo faltam 3. Esses 3 jogos serão 3 derrotas. Então, a gente completa as 5 partidas do time C. Se a gente já tem os dados de vitórias, derrotas e empates do time A e do time C, a gente já consegue responder a questão, porque ele quer a diferença, ou seja, a subtração entre os pontos do time A e os pontos do time C. Quantos pontos teve o time A? O time A teve 3 vitórias, então ganhou 3 pontos vezes 3 vitórias. Derrotas, 1 derrota, então a gente vai subtrair 1 ponto. 1 empate, a gente vai somar 2 pontos, 1 vezes 2. Então vamos fazer isso. Pontos do time A: 3 vitórias vezes 3 pontos, que cada vitória dá, menos 1 derrota vezes 1 ponto que se perde a cada derrota, mais 1 empate vezes 2 pontos que se ganha a cada empate. 3 vezes 3 dá 9, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2. 9 menos 1, 8. 8 mais 2, 10 pontos. O time A fez 10 pontos. O time C, 0 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Então, a gente vai ter 0 vitórias vezes 3 pontos, ou seja, vai ganhar 0 pontos de vitórias, menos as derrotas, 3 derrotas vezes 1 ponto de cada derrota, mais 2 empates vezes os 2 pontos que se ganha a cada empate. 0 vezes 3 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. Ok? Então, a gente vai ter 0 menos 3 mais 4. 4 menos 3 dá 1. O time C ganhou 1 ponto. Sendo assim, a diferença entre os dois vai ser 10 menos 1. 10 menos 1 dá 9. Então, 9 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvida? Se você não sabe, todo mundo que está inscrito aqui no canal ganha a minha super atenção. Eu respondo todos os comentários dos inscritos aqui do canal, esclarecendo dúvidas. Então, se você tiver dúvidas em qualquer uma das questões,
pode se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário aqui embaixo que eu vou te responder tentando te ajudar. Valeu? Bora ver a segunda questão? Vem comigo. Essa questão é uma questão de fração. Se você viu o vídeo de revisão aqui no canal, você sabia resolver essa questão. Concorda? João precisa pintar um total de 48 ripas de madeira. Na sexta-feira, ele pintou 3/8 desse total. No sábado, 3/5 das ripas restantes. E no domingo, pintou as demais, finalizando a pintura. Em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo correspondem a qual dessas frações? Bom, então vamos por partes. Na sexta, ele pintou 3/8 do total, 3/8 de 48. Como que a gente faz 3/8 de 48? A gente vai fazer 3/8 vezes 48. Aqui você pode fazer 3 vezes 48 dividido por 8, ou pode fazer 48 dividido por 8 vezes 3. 48 dividido por 8 dá 6. 6 vezes 3, 18. Então, na sexta, ele pintou 18 ripas. Quantas ripas faltam para ele pintar? Ele tinha 48, pintou 18. 48 menos 18, faltam 30 ripas. No sábado, ele pintou 3/5 dessas 30 ripas que faltavam. Então, a gente vai fazer 3/5 vezes 30. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 3, 18. Então, no sábado, ele também pintou 18 ripas. Quantas faltam para ele pintar no domingo? Ele tinha 30, não é? Menos as 18 que ele pintou no sábado, 30 menos 18 dá 12. Sendo assim, faltam 12 ripas para ele pintar no domingo. O problema é saber, em relação ao número total de ripas de madeira, as que foram pintadas no domingo correspondem a qual fração? Então, a gente vai construir uma fração dessas 12 ripas em relação ao número total de ripas, que é 48. A gente vai fazer 12 dividido por 48. Ripas pintadas no domingo dividido pelas ripas totais, correto? 12 dividido por 48. A gente pode simplificar essa fração? Pode, a gente tem que achar um número que seja capaz de dividir tanto 12 quanto 48. Esse número pode ser o próprio 12. 12 dividido por 12 dá 1. 48 dividido por 12 dá 4. Ou seja, a nossa fração é 1/4. Essa é a resposta dessa questão. Se aqui na simplificação você não visse que dava para dividir direto por 12, podia fazer por 3 primeiro e depois por 4. Divide 12 por 4 e depois por 3, né? 12 dividido por 4, 48 dividido por 4, e depois o resultado por 3 e por 3 de novo ia chegar nos mesmos 1/4, certinho? Sempre tem questão de fração nas provas da VUNESP, na prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo, sempre tem questão de fração. Por isso, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar links de outras questões com temas semelhantes aos temas que caem nessa prova para você treinar. Não deixe de treinar questões, fechou? Bora ver a questão 23. Questão de MMC que já vem com traço. Esqueci de pôr animação, foi mal aí. Olha só. Um lote de livros será dividido em caixas, cada uma delas contendo o mesmo número de livros. Se você viu a aula de revisão dessa prova que eu divulguei essa semana, você lembrou que eu falei que quando tinha lá o mesmo número, isso sugeria que a questão era uma questão de MMC, concorda? Pode-se colocar em cada caixa 20 livros, mas também é possível colocar 24 livros em cada uma ou 25 livros em cada uma. E qualquer que seja a opção, todos os livros do lote ficarão guardados, não sobrando livro algum fora das caixas. O menor número de livros desse lote é qual? Então, a gente tem que calcular o menor número que é comum, ou seja, o mesmo número comum. Isso se chama mínimo múltiplo comum. A gente vai fazer o MMC entre 20, 24 e 25. Para fazer o MMC, a gente vai fatorar esses números usando números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, por aí vai. Fechou? Divide então, se a gente tem números pares, a gente vai dividir primeiro por 2. 20 dividido por 2 dá 10, 24 dividido por 2 dá 12. Divide por 2 de novo. 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. Tenho 6, divide por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3.
Agora não temos mais nenhum número par. Então a gente vai dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Agora a gente só pode dividir por 5, não é? 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Divide por 5 de novo. 1, 1, 1. Temos o MMC. O MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo. Vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 2 ao cubo é 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 vezes 5 vezes 5, 25. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 25 dá 600. Como você já viu no meio da questão, a resposta é 600. Fica ligado porque questão de MMC também sempre está presente na prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo. Não falei com você, mas se a gente comparar essa prova de novembro agora com a outra prova de 2019, que está disponível aqui no canal, o nível dessa prova de hoje, de novembro, foi bem mais tranquilo do que a última prova, concorda? Eu acho que a maior parte das pessoas vai concordar com essa opinião. Vamos ver então a questão 24, bora lá? Uma empresa possui em sua frota 36 veículos. Parte desses veículos são movidos somente a etanol e os demais são movidos somente a gasolina. A razão do número de veículos movidos somente a etanol para o número de veículos movidos somente a gasolina é 5/7. O número de veículos dessa frota movidos somente a gasolina é qual? Questão de razão e proporção. Se você acompanha este canal, você já viu um truque para resolver esse tipo de questão usando regra de 3. Outros vídeos na internet também traz truques para você. Vamos resolver usando o truque e depois a gente resolve usando a constante de proporcionalidade. Fechou? Então, olha só, usando o truque, você tem lá a proporção, o que você vai fazer? Você vai somar os valores da proporção. 5 mais 7, 12. Concorda? 5 mais 7, 12. Esse 12 vai estar para 36. 36 dividido por 12 dá 3, a razão de proporcionalidade é 3. Se ele quer saber os veículos movidos somente a gasolina está embaixo, né? Etanol para gasolina é o 7, então a gente vai multiplicar 3 vezes 7. 3 vezes 7 dá 21. Quer resolver usando regra de 3? Mesma coisa, 5 mais 7, 12. 12 está para 36, o 7 que a gente quer está para x. Resolve a regra de 3. 12x é igual a 7 vezes 36. O x vai ser 7 vezes 36, dividido por 12, 36 dividido por 12 dá 3, 3 vezes 7, 21. A resposta vai ser mesmo 21, não tem jeito, não importa como você fizer. Vamos fazer usando a constante de proporcionalidade. Olha só, quando o problema diz que a razão é 5/7, isso significa que se a gente dividir os veículos que usam etanol pelos veículos que usam gasolina, o resultado vai dar 5/7. Ou seja, o número de veículos que usa etanol é 5 vezes uma constante de proporcionalidade que a gente usa, que chama K. É um número diretamente proporcional a 5. O número de veículos que usam gasolina é um número diretamente proporcional a 7, ou seja, a gasolina vai ser 7K. O problema diz que quando a gente soma todos os veículos com etanol mais veículos com gasolina, o total dá 36. Então, a gente vai ter veículos com etanol mais veículos com gasolina é 36. A gente sabe que o E é 5K, o G é 7K, então a gente vai ter 5K mais 7K é igual a 36. 5K mais 7K, ou seja, 5 laranjas mais 7 laranjas dá 12 laranjas. 12K é 36, o K vai ser 36 dividido por 12, o que dá 3. Ele quer saber o número de veículos movidos a gasolina. Isso é 7K, ou seja, a gente vai fazer 7 vezes 3. 7 vezes 3 dá 21 veículos. Logo, não tem jeito, essa é mesmo a resposta dessa questão. A VUNESP caprichou nessa questão, deu uma questão mamão com açúcar de razão e proporção. Tenho certeza que as pessoas que assistiram aos vídeos desse canal acertaram essa questão. Não acertou? Se acertou, larga o seu joinha nesse vídeo e bora compartilhar esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de estudo, para a gente divulgar esse conhecimento. Fechado? Questão número 25. Manda ver. Questão de porcentagem. Uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego e selecionou
35% deles para realizarem uma prova. Sabendo que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados, então o número de candidatos contratados foi qual? Uma questão de porcentagem bastante objetiva. Ele disse que foram selecionados para fazer a prova 35% dos 1.200. Vamos calcular então 35% de 1.200. Como que a gente faz 35% de 1.200? Basta a gente fazer 35% vezes 1.200. Você pode fazer do jeito que você quiser. Pode fazer 0,35 vezes 1.200 ou pode fazer igual eu fiz aqui, usando fração. 35% é 35 dividido por 100. 35 dividido por 100 vezes 1.200. Fazendo assim, por que eu escolhi fazer assim? Porque eu posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Vai sobrar 35 vezes 12. 35 vezes 12 dá 420. 420 candidatos foram selecionados para fazer a prova. Desses, 15% fizeram a prova e foram contratados. Então, quantos foram contratados? 15% desses 420 que fizeram a prova. Vamos calcular? 15% de 420 aqui, você pode fazer usando o método dos 10%. Sabe esse método? 10% de qualquer número é o número com uma casa a menos. Então, se eu tenho 10% de 420, eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda e vai dar 42. Só cortar o último número, dá 42. Então, 10% é 42. Para 15%, falta 5%. Quanto que é 5% de 420? Se 10% é 42, 5% é a metade de 42. 42 dividido por 2 dá 21. Sendo assim, 15% vai ser 42 mais 21. 42 mais 21 dá 63. Ou seja, o número de candidatos contratados foi 63. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, se inscreve aí no canal e pode me inscrever que eu vou te responder. Valeu? Se não quisesse fazer aqui usando o método dos 10%, não tem problema. Usa tradição. Faz lá 0,15 vezes 420. Ou usa a fração 15 dividido por 100 vezes 420. E chegar no mesmo resultado. Se quisesse fazer direto, podia fazer 0,35 vezes 0,15 vezes 1.200. Ia chegar na mesma resposta. Fechou? Bora ver a questão 26. Vamos lá. Questão de média. E é uma questão que dava para ver aqui pelo gráfico. O gráfico mostra algumas informações sobre o número de unidades vendidas do produto A em 5 dias de uma determinada semana. Então, a gente tem aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Sabendo que nesses 5 dias foram vendidas em média 30 unidades por dia, então o número de unidades vendidas na quinta foi qual? Ele quer saber qual é esse valor de X. Olhando para o gráfico aqui, você já conclui, não conclui? Olha só, aqui a gente tem 40, aqui a gente tem 30, o X está no meio. No meio a gente tem, entre as opções de respostas, só o 35, então vai ser 35, não tem outro jeito de ser outra coisa. Mas vamos conferir para ver se é isso mesmo, né? Ele disse que nesses 5 dias a média foi de 30 unidades por dia. Isso significa que se a gente calcular a média desses 5 termos, o resultado vai ser 30. O que é a média, gente? A média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Então, vamos fazer isso? Vamos somar tudo e dividir pelo número de dias. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai ter 30 mais 25 mais 20 mais x mais 40, soma dos termos, divide tudo pelo número de termos, número de dias, 5 dias. O resultado vai ser 30, porque o problema disse que a média é 30 unidades por dia. Fechou? O que eu posso fazer aqui? Esse 5 está dividindo tudo. Se ele está dividindo tudo, eu posso passar ele que está na divisão para o outro lado. Ele vai passar com a operação invertida, vai passar multiplicando. 5 vezes 30 dá 150. Soma aqui em cima. 30 mais 25 mais 20 mais 40 dá 115. 115 mais x é igual a 150. Esse 115 que está positivo, passa para o outro lado, vai passar negativo. X é 150 menos 115. 150 menos 115 dá 35. Que surpresa! Então, essa é a resposta dessa questão. Então, era uma questão
tranquilinha de média, que você podia olhar aqui, né? Se você não soubesse resolver média, você conseguia deduzir a resposta só olhando o gráfico. Quando você tiver uma questão de gráfico assim, vê se o gráfico já não te dá a resposta só olhando para ele, beleza? Porque aparentemente o gráfico foi dado aqui na escala correta. Olha, 30, 25, 20, o 20 é menor que o 25, o 25 é menor que o 30. Então a escala colocada aqui está proporcional. Seria mais complicado se entre as opções de resposta a gente tivesse outros valores entre 30 e 40, mas como aqui entre as opções só tinha um valor entre 30 e 40, que era o 35, ficava fácil de ver essa resposta. Fechou? Para você treinar questões de média aritmética mais difíceis que essa, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Fechado? Bora ver a questão 27. Vamos lá? Questão de regra de 3 envolvendo conversão de unidades de medida. Uma máquina, trabalhando sem interrupções, fabrica 30 peças iguais em 18 minutos. Então, a máquina fabrica 30 peças em 18 minutos. Essa mesma máquina, trabalhando sem interrupções por 2 horas e 48 minutos, irá fabricar uma quantidade de peças igual a quanto? Questão tranquila de regra de 3. A única coisa que você tinha que fazer antes para resolver a regra de 3 era transformar essas 2 horas e 48 minutos em minutos, ou transformar esses 18 minutos em horas. Vamos transformar essas 2 horas e 48 em minutos. 2 horas e 48 minutos. 2 horas tem quantos minutos, gente? 1 hora, 60 minutos. 2 horas, 2 vezes 60, 120 minutos. Então, a gente vai ter 120 mais 48. 120 mais 48 dá 168 minutos. Ou seja, faz a regra de 3. A fábrica produz 30 peças em 18 minutos. Ela vai produzir X peças nesses 168 minutos, correto? Então, a gente vai ter 18x é igual a 30 vezes 168. O x vai ser 30 vezes 168 dividido pelo 18. O 18 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 30 vezes 168 dividido por 18, fazendo essa continha, a gente chega em 280. Essa máquina vai produzir 280 peças. Por isso, esta é a resposta dessa questão. Aqui embaixo tem link com questão de regra de 3 para você treinar. Dá uma conferida aqui embaixo na descrição do vídeo. Só você clicar em mostrar mais, a descrição vai se abrir. Você vai encontrar o link de outras questões para treinar. Correto? Vamos ver a questão 28. Vamos lá. Mais uma questão de fração. Essa talvez seja uma das questões mais trabalhosas dessa prova, mas mesmo assim ainda é uma questão fácil quando comparada às questões da última prova de 2019 da Polícia de São Paulo. Roberta recebeu determinado valor de abono salarial. Oh, que sorte dela! Gastou desse valor 1/5 na farmácia e 1/3 no supermercado, restando ainda R$ 252. O valor do abono recebido por Roberta foi qual? Bom, vamos dizer então que se a gente quer saber o abono, o valor do abono, a gente vai chamar esse abono de X. Ela recebeu X reais de abono. Quanto é esse abono? O X, o valor do abono, é igual a o tanto que ela gastou na farmácia, 1/5 do abono, ou seja, 1/5 vezes o X, mais o tanto que ela gastou no supermercado, 1/3 do abono, 1/3 vezes X, mais os R$ 252 que sobraram. Vamos resolver essa expressão. Para a gente resolver, eu revi com você naquela aula de revisão, tá lembrado? Como que a gente soma frações com denominadores diferentes? A gente iguala os denominadores de todos os termos. Para igualar, a gente pode tirar o MMC entre os denominadores. MMC entre 5 e 3 é 15. O MMC entre 5 e 3 é 15. Pega esse MMC, divide pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador. 15 dividido pelo 1, que está aqui, ó, o x está dividido por quanto? O x está dividido por 1. Se está dividido por 1, ele continua sendo x, por isso a gente não mostra o 1. 15 dividido por 1 dá 15. 15 vezes x, 15x. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1x dá 3x. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1x, 5x. 15 dividido por 1, que está aqui debaixo do 252, dá 15.
15 vezes 252. Tirou o MMC dos dois lados da igualdade, elimina o denominador. Vai sobrar, então, só o numerador. 15x. Aqui eu tenho 3x mais 5x dá 5 mais 3, 8. 8x. Esse 8x está positivo, passa para o lado de cá, vai passar negativo. 15x menos 8x é igual a 15 vezes 252. 15 vezes 252 dá 3.780. 15x menos 8x dá 7x. 7x é 3.780. O x vai ser 3.780 dividido pelo 7. O 7 que está multiplicando passa pelo de cá, vai passar dividindo. O x vai ser 540. O x é o valor do abono, é isso que a gente quer saber? Sim! Então, o x é R$540. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Tá tranquilo? Já largou o joinha no vídeo? Deixa o seu joinha e me ajuda a alcançar a meta dos 50 mil inscritos. Se inscreve aqui no canal, dá a sua força, pode ser? Bora ver a questão 29. Tem questão aqui embaixo de fração para você treinar? Tem sim, senhor. Dá uma conferida aqui embaixo para você ver outra questão de fração para você treinar. Combinado? Questão 29. Manda ver. Uma questão de expressão, questão de função. Ana e Beth trabalham como vendedoras em uma mesma loja de roupas. Certo dia, elas venderam, no total, 54 camisetas. Sabendo que Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth, então o número de camisetas vendidas por Ana foi qual? Um probleminha para você resolver. Então, no total, elas venderam 54 camisetas, certo? Se a Beth tiver vendido X camisetas, quantas camisetas a Ana vai ter vendido? A Ana vendeu 8 camisetas a mais do que a Beth. Então, se a Beth vendeu X, a Ana vendeu X mais 8. Concorda? 8 camisetas a mais do que a Beth. Então, se a gente somar as camisetas que a Beth vendeu com as camisetas que a Ana vendeu, o resultado vai dar o total de camisetas, 54 camisetas. Então, a gente vai ter X mais 8 é igual a 54. 1x mais 1x, 2x. Esse 8 que está positivo, passa para cá, vai passar negativo. 54 menos 8 dá 46. Esse 2 está multiplicando, ao passar pelo lado de cá, vai passar dividindo. Aqui faltou o traço da divisão, foi mal aí, né? Então, o x vai ser 46 dividido por 2. 46 dividido por 2 dá 23. Respira fundo, graças a Deus não tem essa opção entre as respostas para você não errar a questão. Porque essa não é a resposta à questão. O problema é saber o número de camisetas vendidas pela Ana. A Ana vendeu X mais 8, ou seja, a Ana vendeu 23 mais 8. 23 mais 8 dá 31 camisetas. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Tranquilinha, né? Vamos ver então a questão número 30. O que você está achando dessa prova? Me diz aqui embaixo nos comentários. Achou essa prova tranquila? Eu, no meu ponto de vista, considerei essa prova bem mais tranquila, por exemplo, que o simulado que foi divulgado aqui no canal para você treinar. Concorda? Bora ver a questão número 30? Vamos lá. Um fio de cobre com 2,7 metros de comprimento foi dividido em 5 pedaços. O primeiro pedaço com 1,3 metros de comprimento, esse aqui, e os demais pedaços todos de comprimento iguais entre si, conforme mostra a figura. Então, a gente tinha lá 2,7 metros no total, pedaço inicial 1,3 e os outros pedaços com tamanho X. A diferença entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento do segundo pedaço nessa ordem é de quantos centímetros? Essa é uma questão de conversão de unidades de medida. Olha só, a gente tem unidades dadas em metros e que é a resposta em centímetros. Vamos fazer as continhas. Bom, o total são 2,7 metros e aqui o pedaço inicial, que é o único diferente, mede 1,3. Então, quanto que sobra para o resto aqui? 2,7, que é tudo, menos 1,3, que é esse pedaço aqui. 2,7 menos 1,3 dá 1,4 metros. Então, a gente vai ter 1,4 metros para esses 4 pedaços aqui, né? 1, 2, 3, 4. 4x vai ser igual a esse 1,4 metros. 4x é igual a 1,4 metros. Sendo assim, o x vai ser
1,4 dividido por 4. Para fazer essa divisão, multiplica tudo por 10. 1,4 vezes 10, 14. 4 vezes 10, 40. 14 dividido por 40. 14 dividido por 40 dá 0,35, ou seja, cada pedaço mede 0,35 metros. O problema é saber a diferença, a subtração entre o comprimento do primeiro pedaço, 1,3 metros, e o comprimento do segundo pedaço, 0,35. Você pode fazer essa subtração direta, 1,3 menos 0,35, ou pode já converter em centímetros, já que as respostas estão em centímetros. Vamos converter em centímetros? Quanto que é 0,35 metros em centímetros? Anda para a direita duas casas. 0,35 metros é igual a 3,5 decímetros, que é igual a 35 centímetros. Só você, para passar de metro para centímetro, anda com a vírgula 2 casas para a direita. 0,35 metros é 35 centímetros. 1,3 metros é quantos centímetros? 1,3 metros é igual a 13 decímetros, que é igual a 130 centímetros. Quando tem que andar com a vírgula 1 casa para a direita e não tem a casa, acrescenta o zero. Certinho? Agora, faz a diferença entre os dois pedaços, entre 1,3 metros e 0,35 metros. 130 centímetros menos 35 centímetros, 130 menos 30 dá 100. 100 menos 5, 95. Então, 95 centímetros é a diferença entre os comprimentos do primeiro pedaço e do segundo pedaço. Essa é a resposta dessa questão. A VUNESP tinha tirado um pouco essas questões de conversão de unidade de medida. Nessa prova especialmente, ela trouxe algumas, mas eram questões bem tranquilinhas como essa. Concorda? Vamos para a questão número 31. Essa questão, quando eu vi, eu não acreditei. Essa é uma questão simplesmente de continha, para saber se você sabe multiplicar e somar números decimais. Alfredo foi a uma loja de materiais elétricos para comprar alguns itens. A tabela mostra a quantidade comprada de cada item e seu respectivo valor unitário. Então, comprou 4 lâmpadas, 8,70 cada uma, 2 tomadas, 12,60 cada uma, 3 adaptadores, R$10 cada um. O valor gasto por Alfredo no total foi de quanto? Bom, basta multiplicar a quantidade que ele comprou pelo preço unitário e depois somar todos os valores. Vamos fazer isso? 4 vezes 8,70. 4 vezes 8,70. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 8, 32, com 2 que foram 34. Se eu tenho duas casas decimais, 1, 2, eu vou ter duas casas decimais na resposta. 1, 2, 34 e 80. 2 vezes 12 e 60, né? Duas tomadas por 12 e 60 cada um. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com o que foi 5. 2 vezes 1, 2. Duas casas decimais, 1, 2, coloca a vírgula aqui. R$25,20. 3 adaptadores de R$10. Essa eu nem vou fazer, né? 3 vezes 10 dá 30. Então, soma 34,80 mais 25,20 mais R$30. Somando aqui, 0 mais 0 mais 0, 0. 8 mais 2 mais 0, 10, vai 1. 5 mais 4, 9 mais 1 que foi 10, vai 1. 3 mais 3, 6, com 2, 8, com 1 que foi 9. R$90 é a resposta dessa questão. Essa questão era só para ver se você estava prestando atenção na prova, se você não estava tremendo de nervoso. Uma questão de continha. Fechou? Questão número 32. Vamos lá. Questão de figuras planas que eu também treinei com você. Um terreno retangular ABCD com 12 metros de comprimento teve 2/5 de sua área total reservada para um canteiro de hortaliças, conforme mostra a figura, onde as medidas indicadas estão em metros. Então, a gente tem aqui, 12 metros de comprimento, x metros de largura e o canteiro de hortaliças aqui. Sabendo que a área do canteiro de hortaliças, a área desse canteiro, é de 24 metros quadrados, então a medida do lado do terreno indicada na figura pela letra X é igual a quantos metros? Bom, como que a gente calcula a área desse terreno? A área do retângulo é comprimento vezes a largura, ou um lado vezes o outro, 12 vezes x, correto? Então, a área desse retângulo todo, a área do terreno todo é 12x.
Quanto que é a área do canteiro? O problema disse que a área do canteiro é 2/5 da área total, ou seja, a área do canteiro é 2/5 de 12x, correto? E o problema também disse que essa área é de 24 metros quadrados. Então, 2/5 da área total, 2/5 de 12x, é igual a 24 metros. Só a gente resolver isso aqui para achar o valor de x. Esse dia a gente substitui pelo que? 2/5 de 12x, o dia vai virar uma multiplicação. A gente vai ter 2/5 vezes 12x é igual a 24 metros. Entendeu? A área do canteiro é 24 metros. Fazendo essa continha, 2 vezes 12x, 2 vezes 12 dá 24. 24x sobre 5 é igual a 24. O que eu posso fazer para isolar o x? Esse 5 que está dividindo, ao passar pelo lado de cá, vai passar multiplicando. Esse 24 que está multiplicando x, ao passar pelo lado de cá, vai passar dividindo. Então, eu posso aqui, ó, x é igual a 5 vezes 24 dividido por 24. Posso simplificar, 24 dividido por 24 dá 1, vai sobrar só o 5. X é igual a 5. E essa é a resposta dessa questão. Tranquilinha essa questão, não é? Para você treinar questões de figuras planas que sempre estão presentes nas provas da VUNESP, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Fechou? Vamos para a questão 33. Questão número 33, outra questão de figuras planas. Quando eu falo com você que cai, é porque cai mesmo. Duas questões. Essa aqui envolvia perímetro. Essa primeira questão, a 32, era a área. Essa aqui envolve perímetro. Uma região retangular foi totalmente cercada por tela. A figura mostra as medidas dos lados em metros dessa região. Então, esse lado mede x, esse lado mede x mais 4. Se, para cercar totalmente essa região, foram utilizados 48 metros de tela, ou seja, a tela cercando aqui todo o terreno, era 48 metros, a medida do lado maior de x mais 4 é quanto? Bom, quando ele diz que para cercar aqui toda essa região gastou 48 metros, ele está falando para a gente que o perímetro desse retângulo é 48 metros. Se eu somar todos os lados desse retângulo, a gente vai chegar numa medida de 48 metros. Vamos fazer isso. Então, vamos somar todos os 4 lados desse retângulo. X mais x mais 4, mais esse x, mais x mais 4, é igual a 48 metros. 1x mais 1x, 2x, mais 1x, 3x, mais 1x, 4x. 4 mais 4 dá 8. Então, 4x mais 8 é igual a 48. Esse 8 está positivo, ao passar pelo de cá passa negativo. 48 menos 8 dá 40. 4x é igual a 40. O x vai ser 40 dividido por 4. 40 dividido por 4 dá 10. Não se empolgue e marque a resposta, porque a resposta não é essa. Ele quer a medida do lado maior. O lado maior é x mais 4. 10 mais 4. 10 mais 4 é 14. Então, 14 metros é a resposta dessa questão. Essa questão também tinha essa pegadinha, né? Que você ia chegar no x igual a 10, se não tivesse prestando atenção, ia lá e marcava 10 metros e errava a questão, não é não? Questão número 34, uma questão de sólidos geométricos. A figura mostra as medidas internas em centímetros de um recipiente que tem a forma de um bloco retangular com 30 centímetros de altura. Então, a gente tem aqui, ó, comprimento 12, largura x, altura 30. A capacidade total desse reservatório é de 2,88 litros. Então, o volume é 2,88 litros. Lembrando que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. O VUNESP mãe, 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, a medida do lado desse retângulo, do retângulo da base, indicado na figura pela letra x, é igual a quantos centímetros? Bom, se ele disse que 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos, o volume é 2,88 litros, a gente consegue converter esses 2,88 litros em centímetros cúbicos, concorda? 2,88 litros é igual a 2.880 centímetros cúbicos. Só fazer uma regra de 3. 1 litro está para 1.000, 2,88 litros está para y. Y vai dar 2.888. Se não quiser fazer a regra de 3, se 1 está para 1.000, você multiplica por 1.000.
2,88 vezes 1.000 dá 2.880, certo? Como que a gente calcula o volume de um sólido geométrico? Basta multiplicar o comprimento pela largura pela altura. 12 vezes x vezes 30. 12 vezes x vezes 30 vai dar esses 2.880 centímetros cúbicos, correto? 12 vezes 30, 12 vezes 3 dá 36, com 0, 360. 360x é 2.880. Esse 360, que está multiplicando x, passa para o outro lado, vai passar dividindo. X é igual a 2.880 dividido por 360. Corta esse zero com esse zero, vai sobrar 288 dividido por 36. Isso dá exatamente 8. Ou seja, x é igual a 8 centímetros. Ele quer saber isso? Sim, ele quer saber o valor de x. Então, essa é a resposta dessa questão. Tranquilinha essa questão, não é? Aqui embaixo tem mais questão de sólidos geométricos, de volume de sólido geométrico para você treinar? Tem sim, senhor. Agora a gente vai para a última questão dessa prova. Uma questão tranquilinha de raciocínio lógico. 3 amigos, Pedro, José e Caio, marcaram de se encontrar na frente de um estádio de futebol para assistirem a um jogo. Sabe-se que Pedro não foi o último a chegar, Caio chegou antes que José, Pedro chegou depois de Caio. Nessas condições, o primeiro, o segundo e o terceiro a chegar foram, respectivamente, quais? Bom, então a gente tem os 3 amigos, o Pedro, o José e o Caio. O problema disse que o Pedro não foi o último a chegar. Coloquei as 3 posições, o primeiro, o segundo e o terceiro, beleza? O Pedro não foi o último a chegar, então o Pedro não está aqui na última posição. Se o Pedro não está aqui, quem pode estar? Quem pode estar é o José e o Caio, correto? O Caio chegou antes do José, o Caio chegou antes do José, então eles não podem estar aqui, os dois aqui. O Caio vai estar antes do José, então ou o Caio vai estar aqui, ou o Caio vai estar aqui, correto? Ou o Caio vai estar na primeira posição, ou o Caio vai estar na segunda posição, ele não vai estar aqui na última posição. Sendo assim, a gente já sabe que o José está na última posição, certinho? O Pedro chegou depois do Caio. Se o Pedro chegou depois do Caio, o Pedro só pode estar aqui na segunda posição. Por quê? O Caio vai estar em primeiro, o Pedro vai chegar depois dele. Então, o Pedro está aqui. Sendo assim, o primeiro foi o Caio, o segundo o Pedro e o terceiro foi o José. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, se inscreve aqui no canal que eu vou te responder tentando te ajudar. Combinado? Agora, se tiver entendido tudo, larga o joinha no vídeo, bora compartilhar esse vídeo nas redes sociais e me ajuda a chegar nos 50 mil inscritos. Por favor, se inscreve aí se você ainda não se inscreveu, beleza? No mais, é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima!